Olá, nesta videoaula nós vamos ter dois momentos. No primeiro momento, nós vamos abordar os agentes antipsicóticos, que são utilizados no tratamento das psicoses, em especial a esquizofrenia, que é considerada como um dos principais transtornos psicóticos. E no segundo momento, nós vamos falar sobre os agentes ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, que compreendem fármacos que são capazes de reduzir a excitabilidade neuronal, podendo ser utilizados no tratamento da ansiedade, no tratamento da insônia, no caso dos agentes hipnóticos, e para produzir sedação, principalmente antes de alguns procedimentos médicos. Então, na primeira parte dessa videoaula, nós vamos abordar os agentes antipsicóticos, também conhecidos em uma literatura um pouco mais antiga como tranquilizantes maiores, anti-esquizofrênicos ou agentes neurolépticos. E esses fármacos eles são utilizados no tratamento das psicoses, que por definição representam doenças mentais, uma doença mental caracterizada por um senso distorcido, ou seja, o paciente apresenta delírios, ou inexistente da realidade, ou seja, alucinações. E a psicose, ela pode ser dividida em vários transtornos, como, por exemplo, a psicose paranoica, a psicose relacionada à mania, no transtorno bipolar, a psicose induzida por substâncias, como, por exemplo, a anfetamina, a cocaína, o próprio álcool, e a demência com características psicóticas. E além desses transtornos, nós temos a esquizofrenia, que é considerado como transtorno prototípico para o entendimento das psicoses e também é considerado como talvez o mais importante transtorno psicótico. Tá? Então, nesta videoaula, quando falarmos dos agentes antipsicóticos, é sempre relacionando, portanto, a sua ação no tratamento da esquizofrenia. A esquizofrenia, gente, é considerada como o principal transtorno psicótico, tá? Afeta 1% da população mundial, então é um número relativamente elevado. Então imagina que a cada 100 pessoas, uma sofre de esquizofrenia. As suas causas permanecem não completamente conhecidas, então acredita-se que uma soma de fatores genéticos e ambientais possa ser, portanto, importante para o surgimento dessa doença mental. A doença, a esquizofrenia, surge precocemente em homens em comparação com as mulheres. É uma doença que reduz significativamente a qualidade de vida e produtividade dos pacientes que são acometidos por ela. No entanto, o tratamento antipsicótico tende a melhorar, portanto, a qualidade de vida deste paciente. 10% dos pacientes morrem por suicídio e a esquizofrenia ela é clinicamente caracterizada por sintomas positivos, negativos e déficits cognitivos. Então, esses sintomas diferenciam a esquizofrenia dos outros transtornos psicóticos. A psicose em si, ela é caracterizada por sintomas positivos, que compreendem a alucinação, o delírio, alterações no comportamento, na fala. Enquanto que a esquizofrenia, além de possuir esses sintomas positivos, também possui sintomas negativos, como apatia, falta de prazer, afastamento do convívio social, falta de vontade de realizar atividades diárias. Então esses sintomas negativos eles são clássicos da esquizofrenia, além de que também a esquizofrenia possui como característica, principalmente a longo prazo, déficits cognitivos, então prejuízo de memória, prejuízo em realizar atividades, prejuízo cognitivo como um todo, tá? Então, a esquizofrenia ela é caracterizada por esses três tipos de sintomas. No caso dos sintomas positivos, que são encontrados na esquizofrenia e também nos outros transtornos psicóticos, esses sintomas positivos são caracterizados como alucinações, principalmente sobre a forma de vozes. Tá? Então, o paciente escuta vozes que trazem
ideias, né, negativas, né? Então, o paciente pode, por exemplo, ouvir vozes, né, falando: burro, você não serve, você tem que sumir, você tem que matar. Tá? Além disso, o paciente apresenta delírios, principalmente de natureza paranoica, né? Então, o paciente, né, em presença de outras pessoas, pode pensar: esse cara está me seguindo porque eu acordei tarde, ele vai me matar, né? O paciente com esquizofrenia também apresenta como sintomas positivos um discurso desorganizado, né? Então, olá, meu nome é Edilson, ha, né? E as suas expressões faciais não condizem com o seu discurso. E também o paciente pode apresentar um comportamento desorganizado ou agressivo, né? Então, tudo isso compreende, portanto, os sintomas positivos relacionados à esquizofrenia. E esses sintomas positivos, eles são comuns, né, às outras psicoses, tá? Então, é uma característica típica do transtorno psicótico, né, incluindo aí a esquizofrenia. Só que a esquizofrenia também possui os sintomas negativos. Então, o paciente apresenta retraimento dos contatos sociais, apatia, né? Então perde as emoções, perde a capacidade de sentir prazer, né? Anedonia. Ele tem dificuldades ou relutância em realizar atividades diárias, né? Então, esses sintomas negativos eles tendem a ser clássicos da esquizofrenia, tá? E também o paciente com esquizofrenia possui déficits cognitivos, né? Então o paciente pode ter problemas de memória, redução na atenção, na vigilância, dificuldade para a resolução de problemas, né? Então esses déficits cognitivos acaba sendo uma importante complicação da esquizofrenia. Bom, com relação à etiologia da esquizofrenia, nós já comentamos, não se sabe muito bem, né, o que leva um paciente a desenvolver esse transtorno mental, né, e acredita-se que ocorra uma soma de fatores genéticos juntamente com fatores ambientais, né, e esses fatores ambientais eles podem servir como gatilho para que um paciente, né, que possua uma predisposição genética desenvolva, portanto, a esquizofrenia. Tá? Então, alguns estudos podem sugerir que em pacientes, né, geneticamente susceptíveis à desnutrição, o estresse materno durante a gravidez, infecções por alguns vírus, uso de drogas, como por exemplo a maconha, pode acabar, né, fazendo com que esse paciente geneticamente susceptível desenvolva a esquizofrenia. Tá? Então é uma doença bastante complexa, cuja etiologia a gente não conhece muito bem e que pode envolver tanto fatores genéticos como também fatores ambientais. Mas o que ocorre no cérebro de um paciente que possui a esquizofrenia? Tá? Então existem algumas hipóteses que tentam, né, explicar quais são as alterações que ocorrem no sistema nervoso central que levam tanto aos sintomas positivos, negativos, como déficit cognitivo relacionado, portanto, à esquizofrenia. E uma das principais hipóteses é a hipótese dopaminérgica, que foi desenvolvida em 1978 pelo Carlson. E para o Carlson, a esquizofrenia, né, sobretudo os sintomas positivos que são encontrados em todos os transtornos psicóticos, estão relacionados, né, esses sintomas positivos, a uma hiperatividade da transmissão dopaminérgica mesolímbica. Tá? Então aqui a gente tem, né, essa transmissão dopaminérgica mesolímbica, que compreende o neurônio dopaminérgico, que tem origem na área tegmentada ventral, né? Então o corpo celular desse neurônio encontra-se na área tegmentada ventral, e esse neurônio envia projeções para o sistema límbico, né, como núcleo accumbens, né, que é responsável por regular a motivação, o prazer, o bem-estar, o hipocampo, né, que é responsável por regular aspectos relacionados à memória, à percepção do ambiente, e a amígdala, que é responsável por regular o comportamento social, o comportamento agressivo, as emoções, tá? Então acredita-se que na esquizofrenia a gente tem uma hiperatividade desses neurônios dopaminérgicos, levando a uma maior liberação de dopamina, né, nessa região do sistema límbico,
a qual ativará de forma excessiva os receptores dopaminérgicos do tipo D2, e essa ativação excessiva do receptor D2 para a dopamina levaria, portanto, aos sintomas positivos associados aos transtornos psicóticos, em especial a esquizofrenia, né? Então, Carlson ele levantou essa hipótese por meio da observação de que drogas, como por exemplo a anfetamina, que é capaz de aumentar a neurotransmissão dopaminérgica nessas áreas do sistema límbico, é capaz de induzir, né, um comportamento semelhante à esquizofrenia, né? Então é capaz de produzir delírios e alucinações. Da mesma forma, agonistas seletivos para o receptor D2, como a bromocriptina, né? Então esse fármaco, ao ativar o receptor D2 no sistema límbico, também é capaz de produzir os sintomas positivos associados aos transtornos psicóticos, em especial a esquizofrenia. E que antagonistas desses receptores, né, D2, que representam hoje em dia os antipsicóticos, né, são capazes de reverter os sintomas positivos da esquizofrenia. Tá? Então, a partir desses dados, né, o Carlson propôs que os sintomas positivos, a alucinação, o delírio associados aos transtornos psicóticos estão relacionados a uma hiperfunção de neurônios dopaminérgicos dessa via mesolímbica. Tá? Enquanto que os sintomas negativos, né, estudos posteriores, sugeriram que os sintomas negativos estão associados agora a uma hipofunção de neurônios dopaminérgicos da via mesocortical, tá? Que representam, portanto, neurônios dopaminérgicos que também têm origem da área tegmentada ventral e que esses neurônios, então, eles enviam projeções para o córtex pré-frontal. E esses neurônios, então, eles apresentam uma hipofunção, resultando, portanto, em uma menor liberação de dopamina, né, no córtex pré-frontal, resultando em uma menor ativação do receptor D1. Tá? Então, essa hipofunção da neurotransmissão dopaminérgica no córtex pré-frontal estaria, portanto, relacionada aos sintomas negativos que são comumente observados na esquizofrenia. Tá? Então percebam que a esquizofrenia é um transtorno psicótico, né, em que nós observamos importantes alterações na neurotransmissão dopaminérgica em diferentes regiões do sistema nervoso central. Então a gente vai ter uma hiperfunção desse neurônio dopaminérgico na via mesolímbica, né, resultando em maior ativação do receptor D2, gerando, portanto, os sintomas positivos da esquizofrenia, e vamos ter uma hipofunção de neurônios dopaminérgicos da via mesocortical, o que então levaria à produção dos sintomas negativos, né, como a apatia, anedonia, que são sintomas, né, característicos da esquizofrenia. Tá? Então essa é a principal hipótese, né, que tenta, portanto, explicar o que é que ocorre no sistema nervoso central de um paciente com esquizofrenia. Tá? Mas o que vai levar a essa alteração nessa neurotransmissão dopaminérgica? Né? O que vai levar a essa hiperfunção da neurotransmissão dopaminérgica mesolímbica e a hipofunção da neurotransmissão dopaminérgica mesocortical? Então existem, né, alguns estudos que demonstram que ocorre uma importante alteração da neurotransmissão glutamatérgica. E essa alteração da neurotransmissão glutamatérgica é que vai levar, portanto, a uma hiperfunção da neurotransmissão dopaminérgica no sistema mesolímbico e uma hipofunção da via dopaminérgica mesocortical. Tá? Então, foi observado, né, que pacientes com esquizofrenia apresentam uma hipofunção da transmissão glutamatérgica e da função do receptor glutamatérgico NMDA. E aparentemente é essa hipofunção glutamatérgica,
né, que vai, portanto, gerar as alterações nas vias dopaminérgicas mesolímbica e mesocortical. Tá? Então, pacientes com esquizofrenia, aparentemente, podem ter importantes alterações em proteínas-chave para o funcionamento dessa neurotransmissão glutamatérgica. E com isso, então, a gente acaba observando como consequência alterações nas vias dopaminérgicas do sistema mesolímbico e mesocortical, levando, portanto, aos sintomas positivos e negativos associados à esquizofrenia. Tá? Então aqui eu mostro para vocês uma circuitaria neuronal que tenta, né, provar para vocês que a hipofunção glutamatérgica pode acabar levando a uma hiperfunção da transmissão dopaminérgica do sistema mesolímbico e de uma hipofunção dopaminérgica no sistema mesocortical. Tá? Então a gente vai ter, por exemplo, neurônios glutamatérgicos, tá? Que se originam do córtex pré-frontal e que levam, né, e que projetam, né, axônios para a área tegmentada ventral. Neste primeiro caso, nós temos aqui um neurônio glutamatérgico, né, que vai liberar o glutamato e ao estimular, né, o glutamato e ao liberar o glutamato, esse glutamato irá ativar o receptor NMDA aqui no corpo celular desse neurônio dopaminérgico, levando à sua ativação e à liberação de dopamina no córtex pré-frontal. Só que no caso da esquizofrenia, o que é que ocorre? Né? Então a gente vai ter uma redução dessa transmissão glutamatérgica, resultando em menor liberação de glutamato, consequentemente menor ativação do receptor NMDA. Então com isso a gente vai ter uma menor ativação desse neurônio dopaminérgico, resultando, portanto, em menor liberação de dopamina e menor ativação do receptor D1 no córtex pré-frontal, o que gera, portanto, os sintomas negativos associados à esquizofrenia. Tá? Da mesma forma, gente, essa redução da transmissão glutamatérgica vai reduzir a liberação de glutamato e a ativação do receptor NMDA aqui nesse neurônio GABAérgico. Né? Com isso, a gente vai ter menor ativação desse neurônio GABAérgico, resultando em menor liberação do GABA neste neurônio, né, para este neurônio dopaminérgico. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Tá? Então, se a gente tem uma menor liberação do GABA, o que é que vai ocorrer com esse neurônio dopaminérgico? Ele vai ser ativado de forma excessiva, né? Porque a gente vai perder o controle inibitório dado pelo GABA. Então, com isso, esse neurônio dopaminérgico vai, né, ser ativado de forma excessiva, levando, portanto, a uma maior liberação de dopamina e maior ativação do receptor D2 no sistema límbico. Tá? Então, essa maior liberação de dopamina e maior ativação do receptor D2 no sistema límbico leva, portanto, aos sintomas positivos associados à esquizofrenia. Tudo bem? Isso é particularmente importante, tá? Visto que vários pesquisadores ao redor do mundo estão tentando, né, desenvolver fármacos capazes de aumentar essa neurotransmissão glutamatérgica num paciente com esquizofrenia, visto que ao aumentar essa neurotransmissão glutamatérgica, nós vamos ser capazes de, né, normalizar a neurotransmissão dopaminérgica no sistema mesocortical e no sistema mesolímbico. Tá? Então, aparentemente, né, o principal problema, né, neuronal encontrado na esquizofrenia é uma redução da transmissão glutamatérgica, que vai resultar, no fim das contas, em uma menor liberação de dopamina no córtex pré-frontal e uma maior liberação de dopamina no sistema límbico. Bom, com relação aos antipsicóticos, esses fármacos eles são divididos em dois grandes grupos. Então nós vamos ter os antipsicóticos típicos ou de primeira geração,
né, que representam os agentes mais antigos. Eles são divididos em 3 grandes grupos químicos, né? Então, os antipsicóticos típicos fenotiazínicos, as butirofenonas e os tioxantenos. Tá? Então, nós temos vários agentes que são classificados como antipsicóticos típicos. No entanto, na aula de hoje, nós vamos destacar apenas a clorpromazina, que é um antipsicótico típico fenotiazínico, e o haloperidol, que é um antipsicótico típico do grupo das butirofenonas. Por quê? Porque são os agentes que são recomendados, né, pelo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o tratamento da esquizofrenia. Tá? Então a gente vai dar maior enfoque para os antipsicóticos típicos, clorpromazina e haloperidol. E temos também os antipsicóticos atípicos, né? Também conhecidos como antipsicóticos de segunda geração, como a clozapina, risperidona, quetiapina, olanzapina, ziprasidona e o aripiprazol. Tá? E aqui não é um Z, é um S. Tá? É a ziprasidona. Tá? Temos também o sertindol, a sulpirida, o aripiprazol, né? Que também são considerados antipsicóticos atípicos. No entanto, né, nós vamos abordar somente aqueles que estão em negrito, tá? Porque são aqueles também que são, né, bastante utilizados e recomendados aqui no país. Tá? O que faz esses agentes serem, né, classificados ou divididos em antipsicóticos típicos e atípicos? Basicamente é por conta do seu mecanismo de ação, tá? Como veremos a seguir. Os agentes típicos, eles bloqueiam, né, o receptor D2, tá? Principalmente lá no sistema límbico, né? Resultando, portanto, em melhora dos sintomas positivos. Enquanto que os agentes atípicos, eles são fármacos que bloqueiam o receptor 5-HT2A e o receptor D2, tá? Só que esses agentes eles vão ter maior seletividade ou maior afinidade para o receptor 5-HT2A. E os agentes atípicos, eles são importantes porque eles têm um efeito tanto para os sintomas positivos, né, como também são agentes que vão possuir importantes efeitos, né, vão ser capazes de reverter, né, em certo grau, os sintomas negativos associados à esquizofrenia. E outra característica importante que diferem os agentes típicos e atípicos é que os fármacos antipsicóticos típicos têm como principal reação adversa os sintomas ou efeitos adversos extrapiramidais, tá? Vou colocar como EXT, tá? Enquanto que os agentes atípicos têm menor tendência de produzir essas reações adversas extrapiramidais, tá? Então, por isso que eles foram classificados como atípicos, né? Porque os primeiros antipsicóticos eles melhoravam os sintomas positivos, mas traziam consigo importantes reações adversas motoras, né? Que são as reações adversas extrapiramidais, como a distonia aguda, sintomas do tipo parkinsonismo, né? Como rigidez, lentidão dos movimentos, tremores, marcha arrastada, tá? E também a discinesia tardia. Enquanto que, né, os agentes mais jovens, eles melhoravam os sintomas positivos e negativos e não traziam consigo de forma significativa essas reações adversas motoras, né? Então isso acabou fazendo com que esses fármacos de segunda geração fossem classificados como atípicos. No entanto, embora os antipsicóticos atípicos, né, não produzam de forma significativa reações adversas extrapiramidais, são fármacos que podem trazer consigo importantes reações adversas metabólicas, tá? Então esse é um ponto bastante importante quando a gente lida, né, com os agentes antipsicóticos típicos e atípicos. Os típicos são importantes no tratamento dos sintomas positivos e têm como principais reações adversas os efeitos extrapiramidais, tá? E também, esqueci de comentar, a hiperprolactinemia,
né? Enquanto que os agentes atípicos têm menor tendência de causar reações adversas extrapiramidais e também alterações nos níveis da prolactina, com exceção talvez da risperidona, né, que possui a hiperprolactinemia como importante reação adversa. Então aqui nós temos um slide, né, que define bem essa divisão entre os antipsicóticos típicos e atípicos. Então, no caso dos antipsicóticos típicos, eles vão bloquear essencialmente o receptor D2, tá, no sistema límbico, e vão possuir como principal reação adversa efeitos extrapiramidais, né, que são reações motoras, como distonia aguda, sintomas do tipo parkinsonismo e discinesia tardia. E também vão possuir como importante reação adversa a hiperprolactinemia. Enquanto que os agentes atípicos, eles vão bloquear o receptor 5-HT2A com maior afinidade em comparação ao receptor D2, e são agentes que vão ter menor, né, probabilidade de causar efeitos extrapiramidais e alteração nos níveis de prolactina, né, com exceção aqui, novamente, da risperidona, né, que é um agente antipsicótico atípico que tem, né, capacidade de causar aumento dos níveis de prolactina, tá? Bom, com relação aos antipsicóticos típicos, né, a clorpromazina, aloperidol, né, e todos os outros são agentes multialvos, né? Então, o que isso quer dizer? Que esses fármacos são capazes de bloquear diferentes tipos de receptores no nosso organismo. No entanto, o efeito terapêutico antipsicótico, né, o efeito terapêutico que combate os sintomas positivos relacionados à esquizofrenia, está relacionado ao antagonismo do receptor D2 no sistema nervoso central, particularmente no sistema límbico. Tá? Então vai ser o bloqueio do receptor D2 que vai estar relacionado aos efeitos terapêuticos da clorpromazina e do haloperidol, que são antipsicóticos típicos. No entanto, esses fármacos também são capazes de bloquear receptores muscarínicos, estaminérgicos e adrenérgicos. E o bloqueio desses receptores muscarínicos, estaminérgicos e adrenérgicos vão ser responsáveis por suas reações adversas. Tá? Então, por exemplo, a clorpromazina pode causar efeitos antimuscarínicos, como boca seca, retenção urinária, tá? Confusão. O bloqueio do receptor H1 pela clorpromazina e pelo haloperidol pode causar aumento de peso e sedação, enquanto que o bloqueio do receptor alfa-1 pode causar hipotensão. Tá? Então, os agentes antipsicóticos, né, típicos, assim como também os atípicos, são agentes multialvos. No entanto, no caso dos antipsicóticos típicos, o efeito terapêutico no tratamento da esquizofrenia vai ser o resultado da capacidade desses agentes de bloquear o receptor D2, enquanto que o bloqueio de outros receptores, como os receptores muscarínicos, estaminérgicos e adrenérgicos, vão estar relacionados a reações adversas. Tá? Então, o que é que vai justificar o uso desses fármacos no tratamento da esquizofrenia? Né? Então, novamente, é devido à sua capacidade de bloquear o receptor D2 no sistema límbico. Né? E por que isso é importante, gente? Porque na esquizofrenia a gente vai ter uma hiperfunção da transmissão dopaminérgica, levando, portanto, a uma maior liberação de dopamina e uma maior ativação dos receptores D2 no sistema límbico, o que vai levar, portanto, a alucinações e o delírio. Tá? Então, obviamente, se a gente tem um fármaco capaz de bloquear esse receptor D2, né, para a dopamina, nós vamos ser capazes, então, de restaurar a neurotransmissão dopaminérgica no sistema límbico, né, para valores, digamos assim, normais, restaurando, portanto, a função do sistema límbico e reduzindo, portanto, os sintomas positivos que estão relacionados à esquizofrenia. Tá? Então percebam que o motivo pelo qual os agentes antipsicóticos são utilizados é devido à sua capacidade de reduzir
a superativação dos receptores D2 no sistema límbico, né? Resultando, portanto, na redução dos sintomas positivos associados à esquizofrenia. Tá? Só que os agentes antipsicóticos típicos, além de bloquear o receptor D2, né, no sistema límbico, resultando, né, nos seus efeitos antipsicóticos, né, reduzindo os sintomas positivos da esquizofrenia, esses fármacos também são capazes de bloquear receptores D2, né, de dopamina em outras regiões do sistema nervoso central, como por exemplo, né, lá no estriado, né, onde a gente tem também importantes neurônios dopaminérgicos, né, da via nigroestriatal, né, que se originam da substância nigra, né, que está localizada aqui no tronco encefálico e envia projeções para o estriado. Tá? Então, esses fármacos também vão bloquear receptores D2, né, nessa via, e também na via tuberoinfundibular, né, que representam neurônios dopaminérgicos que inervam, né, a adenohipófise, né, regulando, portanto, a liberação de prolactina. Tá? Então, esses fármacos são capazes de bloquear receptores D2 nessas vias dopaminérgicas. Né? E esse bloqueio do receptor D2, né, na via nigroestriatal e na via tuberoinfundibular, vai acabar resultando nas reações adversas extrapiramidais, né, que são clássicas dos antipsicóticos típicos, e também na maior liberação de prolactina. Né? Então aumenta a liberação da prolactina. Tá? Então são duas reações adversas clássicas dos agentes antipsicóticos típicos, que vai ser o resultado do bloqueio do receptor D2 em outras regiões do sistema nervoso central. Então, no caso, gente, dos efeitos extrapiramidais, né, nós temos, portanto, aqui a via nigroestriatal, né? Então a gente tem um neurônio dopaminérgico, que tem origem lá da substância nigra. Né? Esse neurônio dopaminérgico envia projeções para o estriado, e lá no estriado, né, que é uma importante região, né, dos núcleos da base, né, que é capaz de regular a atividade motora, né, do nosso organismo. E lá a dopamina, quando liberada, ela tem uma ação inibitória, tá, sobre neurônios colinérgicos, né, resultando, portanto, em uma modulação negativa da liberação de acetilcolina. E essa acetilcolina, então, né, ela vai ativar neurônios pós-sinápticos, que no fim das contas, essa acetilcolina, ao ativar receptores muscarínicos nesse neurônio pós-sináptico, vai regular a atividade motora normal de um indivíduo. Só que num paciente que faz uso dos antipsicóticos típicos, esses fármacos vão bloquear o receptor D2, né, lá no estriado. Lembrando que o receptor D2 é um receptor, né, inibitório. Então, se a gente inibe o receptor D2 no estriado, a gente vai acabar facilitando, aumentando a atividade neuronal dos neurônios colinérgicos, né? Resultando, portanto, em maior liberação da acetilcolina, maior ativação de receptores muscarínicos pós-sinápticos, desregulando, portanto, ou aumentando a atividade motora do indivíduo. Tá? Então, isso vai acabar resultando nos sintomas extrapiramidais, como, por exemplo, a distonia aguda, né, que vai ser caracterizada por espasmos tônicos da musculatura esquelética da face, do pescoço e do tronco. Tá? Normalmente, esse sintoma extrapiramidal ele surge nos primeiros dias e semanas, né, com o uso dos agentes antipsicóticos. Tá? Temos também os sintomas do tipo parkinsonismo, né, do tipo Parkinson, que é caracterizado por rigidez muscular, por tremores, por marcha arrastada. E temos também a discinesia tardia, né, que tende a surgir com o tratamento prolongado. Né? Então pode surgir após meses ou anos
do início da terapia com antipsicótico típico e é caracterizado, né, por contrações, né, por movimentos anormais, principalmente dos músculos da face e da língua. Tá? Então, esses sintomas extrapiramidais eles vão ser o resultado, tá, do bloqueio do receptor D2 no estriado, né, na via nigroestriatal, resultando em uma maior atividade neuronal de neurônios colinérgicos no estriado, que vai acabar resultando, né, em uma atividade motora exacerbada e anormal no nosso organismo. Tá? E é importante, gente, a gente ter conhecimento disso, porque, né, na vigência de um efeito extrapiramidal, antagonistas muscarínicos eles podem ser utilizados, né, para tratar esses sintomas, visto que esses fármacos vão bloquear o receptor muscarínico, né, lá no estriado, reduzindo, portanto, né, a ativação desse neurônio pós-sináptico, consequentemente, né, trazendo de volta a atividade motora deste paciente para, né, níveis, digamos assim, normais. Né? Já com relação à prolactina é bastante similar, né? Então lá na adenohipófise, né, nós vamos ter receptores D2 inibitórios que regulam de forma negativa a liberação de prolactina, tá? Enquanto que a serotonina atuando no receptor 5-HT2A produz efeitos estimulatórios. Então, novamente, se nós temos fármacos capazes de bloquear, né, o receptor D2 que é inibitório, a gente perde o freio, né, que regula a liberação de prolactina. Então a gente acaba observando uma maior liberação de prolactina, né, nos pacientes que fazem uso dos antagonistas do receptor D2, né, como é o caso dos agentes antipsicóticos típicos. Tá? Então isso vai acabar resultando em galactorreia, amenorreia. Né? Nos homens isso pode reduzir a fertilidade. Tá? Então essa hiperprolactinemia acaba sendo algo bastante, né, bastante importante, tendo um impacto significativo no paciente. Tá? E outro ponto interessante, gente, é que se nós temos fármacos capazes de também bloquear o receptor 5-HT2A, a gente acaba, né, revertendo esse efeito estimulatório. Tá? Então a gente acaba, né, não alterando a liberação e, consequentemente, os níveis de prolactina. Então é o que fazem, por exemplo, os antipsicóticos atípicos, que vamos falar logo a seguir, que são agentes capazes de bloquear tanto o receptor 5-HT2A como também o receptor D2. Tá? Então são fármacos que acabam tendo menor risco de produzir a hiperprolactinemia. Além das reações adversas extrapiramidais e das reações adversas relacionadas à prolactina, os antipsicóticos típicos também promovem uma série de outros efeitos do nosso organismo que vão ser o resultado da sua capacidade de bloquear receptores histamínicos, muscarínicos e adrenérgicos. Então esses fármacos, né, os antipsicóticos típicos, como a clorpromazina e o haloperidol, podem causar disfunção sexual, né, pelo bloqueio dos receptores de dopamina, muscarínicos e adrenérgicos. Então podem levar a problema de ereção, dificuldades na ejaculação. Tá? Esses fármacos podem causar letargia, sedação e ganho de peso, né, pelo bloqueio do receptor H1, hipotensão, né, pelo bloqueio do receptor adrenérgico, efeitos antimuscarínicos, então visão borrada, aumento da pressão intraocular, boca seca, né, olho seco, né, pelo bloqueio dos receptores muscarínicos, né, sobretudo a clorpromazina. Né. O haloperidol tem menor ação sobre os receptores muscarínicos. E a reação adversa talvez mais importante, né, a mais perigosa, é a síndrome neuroléptica maligna, né, que é o resultado, né, de uma exacerbação das reações adversas motoras causadas por esses agentes. Tá? Então o paciente pode apresentar uma rigidez extrema, né, uma contratura muscular intensa, aumento da temperatura corporal, mioglobinemia, nefrotoxicidade, e ela pode ser fatal. Né? E ela está relacionada
ao rápido e intenso bloqueio dos receptores D2 na via nigroestriatal. Tá? Então, aquela inibição que a gente falou lá do receptor D2 lá no estriado, ela pode ser tão intensa em alguns pacientes que pode acabar gerando esse quadro de síndrome neuroléptica maligna. Bom, com relação aos antipsicóticos atípicos, esses fármacos também são multialvos, tá? Então eles bloqueiam vários tipos de receptores, né? Muscarínicos, histaminérgicos e adrenérgicos, né? O que vai estar relacionado, portanto, às suas reações adversas. No entanto, o efeito terapêutico dos agentes antipsicóticos atípicos está relacionado à capacidade desses fármacos de bloquear tanto o receptor D2 como também o receptor serotoninérgico 5-HT2A. Tá? Só que esses fármacos eles vão ter maior afinidade para o receptor 5-HT2A do que para o receptor D2. E o bloqueio simultâneo desses dois receptores ele vai ser interessante porque ele vai ser benéfico tanto para o tratamento dos sintomas positivos, né, relacionados à esquizofrenia, como também para os sintomas negativos. Tá? Então, aqui no país, né, em destaque, como antipsicóticos atípicos, nós temos a risperidona, a clozapina, a quetiapina, a ziprasidona, a olanzapina e o aripiprazol. Tá? Então, esses agentes, eles vão bloquear o receptor 5-HT2A e o receptor D2, né, em geral com maior afinidade para o receptor 5-HT2A em comparação ao receptor D2. E vai ser o bloqueio desses dois receptores que vai estar envolvido, portanto, nos efeitos terapêuticos desses agentes. Só que esses fármacos também são capazes de atuar em outros receptores, né, como receptores muscarínicos, histaminérgicos e adrenérgicos, resultando, portanto, no seu perfil de reações adversas. Além disso, o aripiprazol ele também vai ser um agonista parcial do receptor 5-HT1A. E como a gente vai ver logo a seguir, né, esse agonismo parcial para o receptor 5-HT1A vai ser interessante para, né, para os efeitos, né, antipsicóticos deste agente. Tá? Em geral, gente, a serotonina, né, ela não está envolvida na fisiopatologia, digamos assim, né, nas bases neuroquímicas da esquizofrenia. No entanto, a serotonina ela é muito importante para regular tanto a neurotransmissão glutamatérgica como a neurotransmissão dopaminérgica. Tá? Então, a atuação dos receptores serotoninérgicos pode acabar, né, modulando a neurotransmissão glutamatérgica e dopaminérgica, fazendo com que então o paciente, né, tenha uma melhora dos sintomas positivos e negativos, né, como a gente vai ver logo a seguir. Tá? Então, resumindo aqui a nossa historinha, tá? Então os antipsicóticos atípicos, né? Então tenho que consertar aqui o textinho para o nosso momento síncrono, tá? Deixa eu só ajeitar logo aqui antes que eu esqueça. Então, gente, os antipsicóticos atípicos, eles bloqueiam o receptor D2, tá? O que é interessante, porque isso vai levar à melhora dos sintomas positivos associados à esquizofrenia. E esses fármacos também vão bloquear o receptor 5-HT2A. E o bloqueio do receptor 5-HT2A vai ser responsável por melhorar tanto os sintomas positivos como negativos, tá? Como a gente vai falar logo a seguir. Da mesma forma, o aripiprazol, né, que é um agente que possui um agonismo parcial para o receptor 5-HT1A. Né? E essa ativação do receptor 5-HT1A parece ser também interessante para o tratamento tanto dos sintomas negativos como positivos associados à esquizofrenia. Tá? Então, gente, a serotonina em si, né, alterações na neurotransmissão serotoninérgica em si, elas não estão envolvidas na esquizofrenia. Tá? Então, o sistema serotoninérgico na esquizofrenia está funcionando de forma normalmente. No entanto, a manipulação farmacológica do receptor 5-HT1A, né, que é um receptor inibitório, ou
a modulação ou bloqueio do receptor 5-HT2A, que é um receptor excitatório, podem possuir relevância clínica na esquizofrenia, tá? Porque com isso então a gente consegue modular a neurotransmissão dopaminérgica e glutamatérgica, resultando, portanto, em uma melhora dos sintomas positivos e negativos associados à esquizofrenia, tá? Então, como isso ocorre? Tá? Então, primeiramente, a gente deve saber, que os neurônios serotoninérgicos eles têm origem no núcleo da RAF, que estão localizados também no tronco encefálico. E esse neurônio serotoninérgico ele envia projeções tanto para o córtex pré-frontal, modulando a função de interneurônios GABAérgicos, como também esses neurônios enviam projeções diretamente para a área tegmentada ventral, regulando, portanto, a função de neurônios dopaminérgicos na via mesolímbica. Tá? Então, o receptor 5-HT1A ele tem uma ação inibitória, então ele reduz a liberação de serotonina e a ativação do receptor 5-HT2A, como também o receptor 5-HT2A aqui, ele tem ação excitatória, estimulando a neurotransmissão GABAérgica e estimulando esse neurônio dopaminérgico. Então, se a gente tem um fármaco capaz de ativar o receptor 5-HT1A, que é um receptor inibitório, nós vamos então levar a uma menor liberação de serotonina e uma menor ativação do receptor 5-HT2A, tá? Resultando no córtex pré-frontal em uma menor liberação de GABA. Tá? O GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, se a gente reduz a liberação do GABA, a gente acaba facilitando a função desse neurônio glutamatérgico, resultando, portanto, em uma maior liberação de glutamato. E como a gente viu lá atrás, na esquizofrenia, a gente tem uma hipofunção dos neurônios glutamatérgicos. Então, ao ativar o receptor 5-HT1A, a gente acaba favorecendo a função dos neurônios glutamatérgicos, e isso acaba melhorando tanto os sintomas positivos como negativos associados à esquizofrenia. Da mesma forma, gente, ao ativar o receptor 5-HT1A, que é um receptor inibitório, nós vamos reduzir a liberação de serotonina e a ativação do receptor 5-HT2A no neurônio dopaminérgico da via mesolímbica, resultando, portanto, em uma menor função desse receptor dopaminérgico, levando a menor liberação de dopamina e menor ativação do receptor D2 no sistema límbico, o que melhora os sintomas positivos. Tá? Então, o aripiprazol ele atua dessa forma. Já os outros agentes atípicos, eles vão atuar diretamente no receptor 5-HT2A. Tá? Então, lá no córtex pré-frontal, a gente vai bloquear o receptor 5-HT2A, resultando em uma menor liberação do GABA. Então, o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, se a gente reduz a liberação do GABA, nós já vamos acabar observando uma maior função do neurônio glutamatérgico. Então, isso vai levar a maior liberação de glutamato e a melhora dos sintomas positivos e negativos associados à esquizofrenia. Tá? Da mesma forma aqui na área tegmentada ventral, onde o bloqueio do receptor 5-HT2A vai reduzir a ativação do neurônio dopaminérgico, tá? Resultando, portanto, em uma menor liberação de dopamina e menor ativação do receptor D2. Tá? Então isso vai melhorar os sintomas positivos. Então isso daqui, gente, é só para mostrar para vocês os circuitos neuronais que explicam o motivo pelo qual fármacos que possuem a capacidade de bloquear o receptor 5-HT2A ou de ativar o receptor 5-HT1A são interessantes no tratamento da esquizofrenia. Tá? Então, a principal vantagem dos agentes atípicos em comparação aos típicos é que os agentes atípicos eles também são interessantes para tratar os sintomas negativos que são observados na esquizofrenia. E, além disso, os agentes atípicos, pela capacidade de bloquear o receptor 5-HT2A,
possuem menor risco de promover efeitos extrapiramidais e efeitos endócrinos relacionados à prolactina, né? Por quê? Porque, novamente, neurônios serotoninérgicos e o receptor 5-HT2A são capazes de modular, né, a via nigroestriatal e a via túbero-infundibular. Tá? Então, no caso aqui da via nigroestriatal, que está relacionada aos sintomas extrapiramidais, nós temos neurônios serotoninérgicos, que têm origem aqui do núcleo da RAF, né, que vão enviar projeções para o estriado, tá? Onde a serotonina liberada vai ativar o receptor 5-HT2A em interneurônios GABAérgicos. Tá? Então, ao bloquear, né, esse receptor 5-HT2A, a gente reduz a liberação de GABA. Tá? Novamente, o GABA é um neurotransmissor inibitório. E ao reduzir a liberação de GABA, a gente acaba facilitando a liberação de dopamina lá no estriado. E essa maior liberação de dopamina vai competir com o receptor D2, né? Vai competir com o antipsicótico pelo receptor D2, resultando em um menor bloqueio do receptor D2 lá no estriado. Tá? Então, com isso, a gente tem uma redução da atividade do neurônio colinérgico, consequentemente, a gente acaba observando menos efeitos extrapiramidais, tá? Porque essa maior liberação de dopamina compete, né, com o antipsicótico que está bloqueando o receptor D2, resultando, portanto, em uma menor taxa de bloqueio do receptor dopaminérgico no estriado, consequentemente levando, né, a um menor risco de reações adversas extrapiramidais, tá? Da mesma forma, gente, lá na adenohipófise, tá? Onde a gente vai observar que os agentes atípicos vão bloquear tanto o receptor 5-HT2A como o receptor D2. Então, isso acaba não alterando de forma significativa a secreção de prolactina. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente inibe, né, o receptor D2, a gente também inibe o receptor 5-HT2A, não alterando, portanto, o balanço, né, de estímulo e inibição da liberação de prolactina. Tá? Então, o paciente ele tende a ter, né, níveis normais de prolactina, com exceção da risperidona, né, porque aparentemente a risperidona possui um efeito adicional, né, fora o bloqueio do receptor D2 e do receptor de serotonina, que pode acabar facilitando a liberação de prolactina. Tá? Outros efeitos adversos relacionados aos antipsicóticos atípicos, tá? Tem a ver, portanto, com a capacidade desses agentes de bloquear outros receptores além do receptor 5-HT2A e do receptor D2 para a dopamina. Tá? Então, esses fármacos podem causar letargia e sedação, né, por conta do bloqueio do receptor H1, como é o caso da quetiapina, clozapina e olanzapina. Esses fármacos podem causar também visão borrada, aumento da pressão intraocular, boca e olhos secos, né, pelo bloqueio do receptor muscarínico, em especial a quetiapina, né, e a clozapina, hipotensão, né, pelo bloqueio dos receptores adrenérgicos, como faz a risperidona e a olanzapina, e a granulocitopenia, né, causada pela clozapina, e arritmias causada pela ziprazidona. Tá? Aqui só corrigindo rapidinho o nome dos fármacos, né? Quetiapina. Isso aqui, gente, é o resultado de você montar uma aula tarde da noite, né? Acaba passando
alguns errinhos de digitação, tá? Não vou editar isso, isso vai ficar porque também já ajuda a gente a praticar o nome dos fármacos. Deixa eu salvar aqui. Olanzapina, tá todo mundo com olanzapina. Muscarínicos, eu vi outro erro aqui, não lembro onde que foi. Agranostopenia, arritmias, hipotensão, risperidona, olanzapina, ok. Bom, gente, outra característica bastante importante dos antipsicóticos atípicos é a capacidade desses fármacos de, né, produzirem alterações metabólicas, tá? Como, por exemplo, hiperlipidemia, intolerância à glicose, né, podendo levar ao diabetes e ganho de peso, tá? Então isso é bastante importante para a clozapina, para a olanzapina, quetiapina e a risperidona. No entanto, a ziprasidona e o aripiprazol são agentes, né, benignos, digamos assim, no que diz respeito às alterações metabólicas, né, e podem ser uma escolha num paciente que faz uso de um antipsicótico atípico e que começa a desenvolver, né, efeitos metabólicos que podem acabar prejudicando um pouco a sua qualidade de vida. Tá? Então isso daqui é particularmente importante, visto que grande parte dos pacientes em uso desses agentes atípicos eles podem desenvolver esse tipo de reação adversa. Tá? Então aqui, gente, algumas questões sobre farmacocinética, né? São agentes administrados por via oral, tá? Ocorre grande variabilidade entre concentração plasmática e efeito. Então, a dosagem, né, ela pode variar bastante de paciente para paciente. Então, o ideal é sempre, né, começando com baixas doses e ir aumentando até alcançar o objetivo terapêutico. Esses fármacos também podem ser administrados, né, por via intramuscular, principalmente em casos de emergência. É o caso do haloperidol, tá? Mas essa administração intramuscular pode estar bastante associada a reações adversas extrapiramidais. São fármacos amplamente distribuídos pelo organismo. São fármacos que possuem meia-vida relativamente alta, né, o que permite a administração uma vez ao dia. São fármacos metabolizados pela enzima do citocromo P450. Então aqui um ponto bastante importante, porque pode ocorrer risco de reações adversas, né, causadas por interações medicamentosas. Então outros fármacos, né, podem inibir ou induzir as enzimas do citocromo P450, o que pode levar tanto a um aumento, né, da concentração plasmática desses fármacos, como a sua redução. Né? Então isso pode levar tanto a reações adversas, como também a ineficácia terapêutica. Então é muito importante conhecer todos os medicamentos que esse paciente está fazendo uso, em busca de possíveis interações medicamentosas que possam tanto aumentar o risco de reações adversas, como também interações medicamentosas que podem levar à falha terapêutica. Tá? Então são fármacos também excretados por via renal ou hepática. Bom, para encerrar essa primeira parte da videoaula, né, vale uma pequena discussão clínica, né, no que diz respeito à escolha desses fármacos. Tá? No que diz respeito ao tratamento dos sintomas positivos, os agentes típicos e atípicos eles são equivalentes. Tá? Então a escolha do fármaco vai depender, né, da eficácia desse fármaco para o tratamento de sintomas negativos. Tá? Então é descrito que pacientes jovens tendem a ter uma predominância de sintomas positivos, enquanto pacientes mais velhos, né, tendem a ter uma prevalência de sintomas negativos. Né? Então se a gente tem um paciente que tem mais sintomas negativos do que positivos, então talvez os agentes atípicos sejam mais interessantes. Tá? Também com relação aos efeitos adversos, né, extrapiramidais e metabólicos,
né? Então, um paciente obeso, com dislipidemia, diabético, né? Então, talvez os agentes atípicos não sejam tão interessantes, né? Com exceção da ziprasidona ou do aripiprazol, por exemplo, que são agentes benignos, né? Com relação a essas reações adversas. O custo, né? Do tratamento. Então, os típicos são muito mais baratos, né? Então são preferíveis no setor público, né? Então isso é um exemplo antigo, né? Uma caixa de haloperidol custa R$ 9 e de olanzapina 150, né? E a avaliabilidade, né? No serviço público, né? Então o que tiver disponível, o fármaco é aquele que deve ser utilizado. Com relação ao protocolo, né, o algoritmo, normalmente se recomenda, normalmente não, né, as diretrizes recomendam a monoterapia, tá? E qualquer antipsicótico ele pode ser utilizado com exceção da clozapina, né? Porque a clozapina pode causar granulocitopenia, né, que é uma reação adversa que pode ser bastante grave para o paciente, tá? Em seguida, deve-se fazer uma avaliação após 6 semanas. E no caso de reações adversas ou ineficácia terapêutica, é recomendada a troca do antipsicótico. Né? A clozapina ela pode ser indicada quando o paciente não responde a 2 antipsicóticos, né, anteriores. Então já houveram 2 tentativas, então a terceira pode ser clozapina. E se o paciente ele for intolerante à clozapina, pode-se utilizar olanzapina, risperidona ou quetiapina, né? Se não utilizada antes. Bom, gente, nessa segunda parte da aula, então, né, nós vamos abordar, portanto, os agentes ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, né, que representam fármacos que são capazes de reduzir a excitabilidade neuronal em diferentes níveis, né? Então, os agentes ansiolíticos, eles reduzem a ansiedade, né? Então, eles trazem algumas vias neuronais, né, que estão em um estado de hiperexcitabilidade para uma excitabilidade normal, tá? E os agentes sedativos e hipnóticos, que são agentes capazes de deprimir, né, a função neuronal para valores abaixo, né, do normal, digamos assim, induzindo, portanto, né, uma depressão da consciência, como é o caso dos agentes sedativos. Né? Então, o paciente ainda se encontra consciente, né, mas ele tem uma depressão da sua consciência e ainda consegue responder a estímulos verbais, né, a estímulos ambientais. E temos os agentes hipnóticos, né, que vão produzir um estado de inconsciência, né, vão induzir o sono. Mas o paciente ainda, né, responde a estímulos ambientais. Né? Então, se você der um beliscão no paciente, ele vai conseguir acordar. Tá? Então, aqui nós temos os diferentes graus de depressão do sistema nervoso central que podem ser causados pelos fármacos, né, por alguns fármacos. Então, o grau de depressão mais baixo é o efeito ansiolítico, né, produzido por alguns fármacos, que tendem a trazer um estado de hiperexcitabilidade de alguns neurônios, de alguns circuitos neuronais para um valor normal. Tá? Então, são fármacos que são utilizados no tratamento da ansiedade. Né? Temos também fármacos capazes de promover um efeito sedativo, né? Que já é uma maior depressão, né, da função neuronal, resultando em uma redução da consciência, né, uma depressão da consciência. Então, o paciente ele fica mais calmo, digamos assim, né, mas ainda responsivo a estímulos ambientais. Temos o grau de hipnose, né, o efeito hipnótico de alguns fármacos, que são aqueles capazes de induzir um estado de inconsciência, tá? Mas o paciente ainda responde a estímulos ambientais, né? E o grau mais profundo de depressão do sistema nervoso central, que é o grau anestésico ou coma medicamentoso ou farmacológico, né? Que produz um estado de inconsciência no paciente e o paciente ele se torna irresponsivo
responsivo a qualquer estímulo, tá? Então, mesmo que você, né, dê um beliscão no paciente, ele não vai acordar, dado, né, a essa grande depressão no funcionamento do sistema nervoso central. E dentro desse contexto, gente, nós temos fármacos, né, que produzem efeitos essencialmente ansiolíticos, né, sem produzir efeitos sedativos, hipnóticos ou anestésicos, como é o caso, por exemplo, da buspirona e dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, que vão ser capazes de reduzir, né, o grau de excitabilidade, né, de alguns neurônios, né, no nosso sistema nervoso central, né, particularmente na amígdala, no córtex tálamo e estriado. Né. Vamos ter fármacos que podem produzir, dependendo, né, da dose, efeitos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. E vamos ter fármacos também que podem produzir, dependendo da dose, efeitos sedativos, hipnóticos ou anestésicos / coma. Tá? Então, por isso que nessa aula a gente sempre aborda os agentes ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, porque dependendo do agente ele pode, portanto, produzir, né, os 3 tipos de efeito. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses fármacos, mas antes de tudo, né, vamos falar rapidamente sobre a ansiedade, sobre a sedação e sobre o sono, né, para a gente entender o motivo pelo qual esses fármacos eles são utilizados. Então, no caso da ansiedade, a ansiedade é um estado emocional de apreensão, tensão, que são desencadeados por situações potencialmente ameaçadoras. Né? Então, a ansiedade nada mais é do que um estado antecipatório, né, de algum perigo, de alguma situação ameaçadora. Né? E esse estado emocional de apreensão, de tensão, ele traz consigo, né, alguns sintomas somáticos, né, como taquicardia, palpitação, sudorese, tremores, dor de cabeça, né? E a ansiedade tem como principal sintoma emocional o medo, né? E a ansiedade, no fim das contas, é uma resposta fisiológica normal, né, que tem como principal função a proteção e a melhora do desempenho. Tá? No entanto, em algumas situações, a ansiedade ela pode ser patológica, né, principalmente quando ela interfere com o desempenho normal do indivíduo, né, prejudicando, portanto, a sua qualidade de vida. E esses transtornos de ansiedade, eles podem ser divididos, né, de acordo com a sua apresentação, né, em transtornos ou desordens de ansiedade que estão relacionadas ao medo. Né, então a gente tem a síndrome do pânico, a ansiedade social e as fobias. Né? Então são transtornos de ansiedade que estão mais relacionados ao medo. E a gente tem os transtornos de ansiedade que estão relacionados a uma sensação de apreensão geral, né? De uma sensação geral de ansiedade, como o transtorno da ansiedade generalizada, transtorno do estresse pós-traumático e transtorno obsessivo compulsivo, tá? Bom, e o que acontece no cérebro de uma pessoa, né, que possui um transtorno de ansiedade, né? Então a gente tem algumas vias neuronais que vão estar superativadas, tá? São 2 vias principais, principalmente, né, o circuito neural centrado na amígdala, tá? Lembrando que a amígdala é uma importante região que regula, né, o comportamento social, né, e as emoções. Tá? Então, no paciente com transtorno de ansiedade, nós vamos ter vários neurônios que se originam na amígdala que estão hiperexcitáveis, tá? Que vão estar hiperativados. Então, esses neurônios vão acabar hiperativando o córtex anterior cingulado, né, gerando, portanto, a sensação de medo, né, de pânico. O hipotálamo, né, estimulando a liberação do hormônio liberador de corticotrofina, que vai acabar resultando na liberação do cortisol, né, que é um hormônio relacionado ao estresse. Vai ativar de forma excessiva o locus cerúleus, né, gerando taquicardia, aumento da pressão arterial.
núcleo parabraquial, resultando em maior frequência respiratória, né? Então isso tudo acaba gerando, né, a sintomatologia que está relacionada aos transtornos de ansiedade, principalmente aqueles relacionados ao medo. Né? E é importante a gente ter noção disso, gente, porque nós temos importantes neurônios que podem regular de forma negativa a função desses neurônios que se originam na amígdala, como, por exemplo, neurônios GABAérgicos, tá? Que quando, né, ativados modulam de forma negativa essa circuitaria. Tá? Então, trazendo, né, a atividade desses neurônios, né, para condições normais, digamos assim. E vamos ter também neurônios serotoninérgicos, né, cuja serotonina aqui também modula de forma negativa a atividade desses neurônios que se originam na amígdala. Então isso é importante porque basicamente fármacos que potencializam a neurotransmissão GABAérgica ou potencializam a neurotransmissão serotoninérgica vão possuir importantes efeitos ansiolíticos. Né? É o caso, por exemplo, dos benzodiazepínicos, né, dos compostos Z, né, que vamos falar hoje, e dos antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, esses fármacos são utilizados no tratamento da ansiedade porque eles são capazes de reduzir, né, essa circuitaria neuronal centrada na amígdala, tá? Reduzindo, portanto, né, os transtornos de ansiedade, principalmente relacionados ao medo. Da mesma forma, no circuito córtico-estriado tálamo-cortical, tá? Que é um circuito neuronal que está relacionado à preocupação e à obsessão nos transtornos de ansiedade. Tá? Então essa via também pode estar superativada, levando, portanto, né, a um círculo, né, quase que vicioso de superativação dessas vias. Né? Então, córtex pré-frontal superativado, levando à superestimulação do estriado, levando à superestimulação do tálamo e assim por diante. Tá? Então, isso vai estar relacionado principalmente aos transtornos, né, de ansiedade, como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de ansiedade relacionado às memórias. Né? Então, gente, da mesma forma, nós vamos ter neurônios GABAérgicos e neurônios serotoninérgicos que podem modular negativamente essa via. Tá? Então, novamente, se nós temos fármacos capazes de potencializar a neurotransmissão GABAérgica ou de potencializar a neurotransmissão serotoninérgica, nós vamos ter fármacos, portanto, que vão ser capazes de, né, possuir efeitos ansiolíticos. Com relação à sedação, né, a sedação é uma depressão da consciência, tá? Onde o paciente ainda consegue responder a estímulos mecânicos e comandos verbais. É um estado induzido por alguns fármacos. Tá? Hoje em dia, basicamente, os benzodiazepínicos, né, são utilizados com esse intuito, em especial o midazolam, né, que é vendido, né, que é comercializado sob o nome principal de Dormonide. Né? Os barbitúricos também podem ser utilizados, né, para produzir sedação, só que em virtude, né, do seu perfil de segurança, né, bastante negativo, hoje em dia são fármacos pouco utilizados, tá? Mas em geral, né, eles existem, obviamente, e podem ser utilizados, tá, para produzir sedação. E essa sedação ela pode ser importante principalmente para alguns procedimentos, né, como na endoscopia, alguns procedimentos odontológicos e na pré-cirurgia. Tá? Então, alguns fármacos são utilizados exclusivamente para produzir sedação. Já o sono é um estado de inconsciência, né, do qual uma pessoa pode ser despertada após estímulos sensoriais, né, ou mecânicos, e tem como principal função restabelecer o equilíbrio normal da atividade de diversas partes do cérebro. Né? E o sono ele pode ser dividido em estágios. Né? E esses estágios são importantes porque alguns agentes são capazes de, né, alterar esses estágios, facilitando a entrada no sono e a sua duração total. Tá? Então a gente tem o estágio 0, né, que é o estado de alerta, quando o paciente está acordado. Um estado de sonolência, né, que é o estágio 1. O estágio 2, né, que representa a maioria, né, do sono,
né, dos estágios do sono, que é representado por um sono leve, né, fácil acordar. Estágio 3 e 4, né, que é um estágio mais profundo de sono. O estágio 4 é o estágio de ondas lentas, né, então tem redução da pressão arterial, frequência respiratória, taxa metabólica, né, então é um sono onde o paciente é um sono restaurador, né. E o sono REM, que é um sono paradoxal, onde ocorre relaxamento muscular intenso, sonhos intensos e movimento rápido dos olhos, né. Então essa é a fase do sono muito importante para o aprendizado e a formação da memória de longo prazo. Tá? E o principal distúrbio do sono, gente, é a insônia, né? Onde o paciente ele tem dificuldade de iniciar ou de manter o sono. Tá? Então, quando o paciente apresenta insônia, ele possui uma redução da função cognitiva, né? Cansaço, irritabilidade, prejuízo no ambiente social ou trabalho. Essa insônia ela pode ser primária ou secundária, né, associada a dor, prurido, depressão, ansiedade e alguns fármacos. Né? Em geral, essa insônia secundária ela é transitória, né? Enquanto que a primária ela pode ser crônica. Tá? E na insônia, basicamente, a gente vai ter uma maior duração do estágio 0 e do estágio 1. Né? Então, o paciente vai ficar mais tempo no estado de alerta, né? E mais tempo no estágio 1, no estágio de sonolência. Né? O paciente ele vai ter dificuldade em adentrar no estágio 2 e, consequentemente, seguir, né, no sono. Tá? Bom, com relação aos fármacos que vamos abordar na aula de hoje, nós vamos ter os agentes benzodiazepínicos, né, que podem ser utilizados tanto como agentes ansiolíticos, sedativos ou hipnóticos. É um agente que ele é um modulador, né, alostérico positivo do receptor GABA e tem como principal função potencializar a neurotransmissão GABAérgica no sistema nervoso central. Né? Em geral, os benzodiazepínicos devem ser utilizados por curto período de tempo. Né? Então, no caso da ansiedade, né, deve ser utilizado por no máximo 3 meses e no caso do tratamento da insônia, por no máximo 1 mês, né? Porque é um fármaco que pode causar tolerância, dependência e uso abusivo. Tá? Então, normalmente os benzodiazepínicos têm essa característica e devem ser utilizados por um curto período de tempo. Os barbitúricos, quando utilizados, devem ser utilizados por seus efeitos sedativos e hipnóticos, né? Também por curto período de tempo. Né? São fármacos menos seguros do que os benzodiazepínicos, né, no que diz respeito às suas reações adversas e às intoxicações, né, os efeitos produzidos na superdosagem. Também são moduladores alostéricos do receptor GABA-A. Temos os compostos Z, né, como o zolpidem, a azaleplona e a exopiclona, tá, que são agentes essencialmente hipnóticos, né, são bastante seguros em comparação aos agentes benzodiazepínicos, né, para o tratamento da insônia. Né? Então, são fármacos que possuem menor chance de causar sonolência diurna, efeitos amnésicos e alterações na coordenação motora, né, durante o dia. Então, são fármacos bastante interessantes para o tratamento da insônia. Né? As zolpidem e azaleplona, em geral, são utilizados a curto prazo, né? Porque também podem promover tolerância e dependência, enquanto que a exopiclona é o agente, né, liberado para o tratamento crônico. Né? É um agente bastante seguro no que diz respeito à tolerância e à dependência. E eles são moduladores também do receptor GABA-A, tá? Moduladores alostéricos positivos. Já os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e abuspirona são agentes utilizados essencialmente como ansiolíticos. Né? Não possuem nenhum efeito sedativo ou hipnótico. Né? São fármacos que vão potencializar a neurotransmissão serotoninérgica no sistema nervoso central. E no caso da ansiedade, essa potencialização da neurotransmissão serotoninérgica vai levar, portanto, a uma redução da excitabilidade neuronal nos circuitos relacionados à ansiedade. Bom, então vamos falar um pouquinho de forma individual sobre cada um, né, dessas classes de fármacos, começando a abordar os agentes benzodiazepínicos. Tá?
Os benzodiazepínicos, eles são moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A, né? Então eles são capazes de potencializar a neurotransmissão GABAérgica no sistema nervoso central. Lembrando que o GABA é um neurotransmissor inibitório, né? Então se a gente potencializa a neurotransmissão inibitória no sistema nervoso central, a gente reduz o grau de excitabilidade dos neurônios. Então isso pode promover efeitos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Tá? Então nós temos vários agentes da classe dos benzodiazepínicos. Né? O clordiazepóxido é o agente protótipo, né? Então ele foi o primeiro agente desenvolvido dessa classe. E nós temos o diazepam, oxazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam, clonazepam e vários outros, né? Que podem ser utilizados. O que vai definir o seu uso como ansiolítico, sedativo e hipnótico, como veremos a seguir, basicamente vai estar relacionado aos seus aspectos farmacocinéticos. Tá? Então, em geral, os agentes que têm menor duração de ação são utilizados como agentes sedativos e hipnóticos. Né? Enquanto que os agentes de longa duração, né, que têm uma longa ação, tendem a ser utilizados como agentes ansiolíticos. E os efeitos farmacológicos dos benzodiazepínicos envolvem, né, redução da ansiedade, sedação e hipnose, né, o que confere, portanto, a sua utilização como agente ansiolítico, sedativo e hipnótico. Alguns desses agentes são utilizados como anticonvulsivantes, né, em especial diazepam e clonazepam, para promover relaxamento muscular, né, então aumento da neurotransmissão GABAérgica, sobretudo na medula espinhal, né, pode reduzir o tônus motor, e para produzir amnésia, né, em especial aqui como medicação pré-cirúrgica. Tá? Então, por exemplo, o midazolam ele é muito utilizado como medicação pré-cirúrgica, tanto para promover sedação como para promover efeitos amnésicos. Né? Então, o paciente ele não consegue se lembrar, né, do que ocorre, né, durante, né, a pré-cirurgia, digamos assim. Tá? Bom, então todos esses agentes eles vão atuar no receptor GABA, tá? Então o receptor GABA ele é um receptor ionotrópico, né? É um receptor canal. Ele é formado por 5 subunidades, né? E essas 5 subunidades elas se organizam de forma a circunscrever um canal iônico, tá? E essas subunidades elas podem ser compostas por subunidades alfa, beta ou gama, tá? Que existem em diversos subtipos, né? Alfa 1 até 6, beta 1 até 3 e a gama 1, 2 e 3. Para a gente, o mais importante vai ser essa subunidade alfa, tá? Porque, a depender do tipo de subunidade alfa, a gente pode ter predominantemente um efeito, por exemplo, ansiolítico ou hipnótico, tá? Então, por exemplo, a subunidade alfa 1 ela está relacionada a efeitos hipnóticos, né? Enquanto que a subunidade alfa 2, por exemplo, vai estar relacionada aos efeitos ansiolíticos. Então isso é importante porque, por exemplo, os compostos Z, né, eles vão ter maior afinidade para a subunidade alfa 1, né, que vai estar relacionada aos efeitos hipnóticos, e esses agentes vão ter poucos efeitos ansiolíticos, tá? Mas essa é a única importância da gente conhecer as subunidades relacionadas ao receptor GABA, né? O GABA em si, o neurotransmissor, ele se liga, né, entre as subunidades alfa e beta, enquanto que os benzodiazepínicos vão se ligar entre a subunidade alfa e gama, né? Então os benzodiazepínicos se ligam em um sítio de ligação diferente daquele utilizado pelo GABA, produzindo, portanto, um efeito alostérico positivo. Né? Então, os benzodiazepínicos, ao se ligar, né, ao seu sítio de ligação, eles vão estimular, eles vão aumentar a ação do GABA, né, do neurotransmissor GABA, ao seu receptor, né, levando, portanto, a uma potencialização da neurotransmissão GABAérgica. Então, aqui nós temos uma figura que exemplifica, né, que mostra o mecanismo de ação dos agentes benzodiazepínicos. Então aqui a gente tem um receptor GABA, né, um receptor fechado. Com a chegada do GABA ao neurotransmissor ocorre uma abertura desse canal, permitindo a entrada de cloro. E na presença do benzodiazepínico, os benzodiazepínicos eles vão aumentar
a frequência de abertura desse canal, levando a uma maior entrada de cloro, né? E essa maior entrada de cloro vai hiperpolarizar os neurônios, reduzindo, portanto, a sua função. Tá? Então, os benzodiazepínicos potencializam a neurotransmissão GABAérgica, resultando, portanto, né, em uma redução da excitabilidade neuronal ao longo do sistema nervoso central. Bom, com relação às subunidades que compõem o receptor GABA-A, aqueles que possuem, né, a subunidade alfa-1 vão estar relacionados principalmente aos efeitos sedativos e hipnóticos dos benzodiazepínicos, enquanto que os receptores GABA que possuem a subunidade alfa-2 vão estar relacionados aos efeitos ansiolíticos, né? Então isso é importante porque isso acabou servindo de base para o desenvolvimento de fármacos mais seletivos com relação aos efeitos ansiolíticos e sedativos hipnóticos desses agentes, tá? Sobretudo com relação aos compostos Z, como o zolpidem, né, que são agentes que vão ter maior afinidade para o receptor alfa-1. Então são agentes que vão ter essencialmente efeitos hipnóticos, né, sedativos, sem produzir nenhum efeito ansiolítico, tá? Então a gente vai observar que os agentes, né, que os compostos Z são interessantes no tratamento da insônia, né, e são ineficazes no tratamento da ansiedade por causa dessa separação, né, de efeitos entre diversos tipos de receptores para o GABA. Né? Então, aqueles que possuem a subunidade alfa-1 vão produzir efeitos hipnóticos e aqueles que possuem a subunidade alfa-2 vão produzir efeitos ansiolíticos. Bom, com relação aos efeitos farmacológicos dos benzodiazepínicos, né, eles são utilizados na redução da ansiedade, né, então para o tratamento da ansiedade, principalmente o lorazepam, oxazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam e o clonazepam, né, que não está aqui descrito, né, que é bastante utilizado. Tá? Então são agentes efetivos principalmente nos estados agudos de ansiedade. Tá? São agentes que promovem um efeito muito rápido, né? O início de efeito rápido. No entanto, devem ser utilizados por um curto período de tempo, tá? Porque o seu uso crônico está associado à dependência. Tá? Então são fármacos que causam tolerância, né? Então, à medida que o tempo passa, a dose necessária para produzir o efeito ansiolítico ele aumenta, né? Então cada vez é necessário uma maior dosagem e além disso, com a retirada, né, do fármaco, ele pode promover uma síndrome de abstinência, né? Então o paciente pode ter, né, uma ansiedade, né, pode ter insônia, pode ter agressividade. Tá? Então isso acaba estimulando, né, o uso abusivo desse fármaco. Né? Então o paciente ele só vai conseguir viver, só vai conseguir dormir se ele fizer uso dos agentes ansiolíticos. Então, em termos práticos, recomenda-se que os benzodiazepínicos, quando utilizados para o tratamento da ansiedade, sejam utilizados por poucos meses. E se for necessário um tratamento crônico, que seja utilizado agentes mais seguros, né, com relação à tolerância e à dependência, né? Como é o caso, por exemplo, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses fármacos também são utilizados no tratamento da insônia, em especial o midazolam, nitrazepam, lorazepam, oxazepam, estazolam e flurazepam, né? Que são agentes que têm menor duração de ação, né? Então eles vão agir justamente, né, durante o sono. Né, e durante o dia, teoricamente, os seus efeitos eles são reduzidos. Né, então o paciente consegue manter um estado de alerta. Muito embora esses fármacos tenham como reações adversas, né, a redução, né, da consciência, sonolência, redução da atividade motora durante o dia, né, o que representa, portanto, as suas reações adversas. Então, durante o sono, esses fármacos eles reduzem a fase 0 e a fase 1, né? Então eles facilitam a entrada no sono e eles aumentam a duração da fase 2. E é essa maior duração da fase 2 que está relacionada à maior, né, duração do sono, né, que esses fármacos podem produzir. No entanto, esses fármacos eles encurtam a fase 3, 4 e o REM, né, que representam um sono profundo, né, restaurador e a da consolidação da memória e do aprendizado, né, que é o sono REM.
No entanto, a maioria dos pacientes relatam que com o uso desses fármacos eles apresentam sono restaurador, tá? O que não justifica muito bem, né, o encurtamento das fases 3, 4 ou REM. Mas, né, no entanto, todavia, né, isso daqui é um efeito que não é interessante para os, né, benzodiazepínicos quando utilizados por agentes hipnóticos. E o que até justifica a utilização dos compostos Z, né? Porque em geral os compostos Z não alteram a arquitetura total do sono, né? Eles não alteram fase 3, 4 ou REM quando utilizados nas doses terapêuticas habituais. Então, normalmente também são fármacos que devem ser utilizados, né, a curto prazo, né, por no máximo 4 semanas, porque o seu uso prolongado também está associado à dependência, né? Cada vez mais é necessário uma dose maior e com a retirada do fármaco o paciente ele pode produzir uma síndrome de abstinência. Esses fármacos também podem promover efeitos anticonvulsivantes, né, sobretudo o diazepam e o clonazepam, podendo ser utilizados no tratamento do mal epiléptico e da crise de ausência. Né. Então a gente vai ter uma aula, né, eu acho que semana que vem, ou de hoje a 15, onde nós vamos falar dos agentes anticonvulsivantes e vamos abordar o uso dos benzodiazepínicos, né, para essa situação. E nós temos o midazolam, que é muito utilizado para promover sedação. Né? Então é um agente que tem curta duração de ação e ele pode ser bastante interessante para a endoscopia, né? A realização da endoscopia e também para a pré-cirurgia. Com relação à farmacocinética, gente, vale destacar principalmente a meia-vida e a duração de ação desses agentes. Tá? Em geral, os fármacos de ação curta e com metabólitos inativos, eles são interessantes como agentes hipnóticos, né? Como é o caso do midazolam e do lorazepam, né? Então isso permite que eles tenham a ação, né, durante o tempo em que é necessário, né? Então durante a noite para promover sono. E os agentes de ação longa, né, como alprazolam, nitrazepam, diazepam, clonazepam, tendem a ser interessantes principalmente, né, para o tratamento da ansiedade, né? Visto que são agentes, né, que possuem, portanto, né, uma maior duração de ação durante o dia, protegendo o paciente, né, durante 24 horas. No caso de um paciente que possui ansiedade e insônia, obviamente vai dar preferência a agentes de longa duração, né, como o alprazolam, nitrazepam, diazepam e clonazepam. Reações adversas. Então, esses fármacos eles tendem a promover sonolência diurna, né, confusão, amnese, redução da coordenação motora, tá? O que pode prejudicar bastante a utilização desses fármacos, por exemplo, no tratamento da insônia, né, e da ansiedade, né? Principalmente porque para alguns pacientes essa redução da coordenação motora ela não é interessante. Né? A superdosagem com esses fármacos pode levar a um sono prolongado, né? Sem risco de uma depressão cardiovascular respiratória significativa. Tá? Esses pacientes, esses fármacos, os benzodiazepínicos, eles tendem a ser perigosos, principalmente se o paciente associar essa medicação com outro depressor do sistema nervoso central, como benzodiazepínicos ou álcool, porque daí a gente pode observar uma potencialização, né, dos efeitos dos benzodiazepínicos, podendo levar a uma depressão cardiovascular, cardiorrespiratória que pode ser fatal para o paciente. Tá? Então, se o paciente faz uso de altas dosagens de um benzodiazepínico e associa álcool, ele pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória. Tá? E o principal agente antídoto, né, para os casos de superdosagem com os benzodiazepínicos é o flumazenil, né, que é um antagonista dos benzodiazepínicos, que pode ser utilizado para resgatar o paciente desse quadro de sono profundo prolongado, né, induzido pela superdosagem com os benzodiazepínicos. Os compostos Z, né, são as aleplonas, opidem e a exopiclona, são agentes que têm seletividade para a subunidade alfa-1 do receptor GABA-A e estão envolvidos principalmente nos efeitos hipnóticos e sedativos. Né? Então são agentes que têm rápido início de ação e curta duração, né? No máximo 7 horas, né, de duração de ação,
o que faz com que esses fármacos sejam muito interessantes no tratamento da insônia, né? E eles apresentam pouca sonolência diurna, né? Pouco efeito residual, né? Durante o dia. Tá? Então, esse é outro aspecto bastante importante em comparação com os agentes benzodiazepínicos. São agentes, né, não benzodiazepínicos, né? Se ligam ao mesmo sítio alostérico dos benzodiazepínicos. No entanto, eles vão ter preferência pela subunidade alfa-1, né? Que vai estar naqueles receptores GABA-A que vão estar relacionados a efeitos hipnóticos. Tá? No entanto, as aleplone e o zolpidem, como, né, durante seu uso prolongado ou altas doses, pode promover, né, dependência, né, tolerância, síndrome de abstinência. Esses fármacos são recomendados somente para o tratamento de curta duração, tá? Enquanto que a S-zopiclona ele é liberado para o tratamento a longo prazo, né, visto que tem menor probabilidade de causar tolerância e dependência. Com relação aos efeitos farmacológicos, esses fármacos facilitam a entrada no sono e a sua duração total, com a principal vantagem de não alterar de forma significativa a arquitetura do sono, né? Então são fármacos que não alteram a extensão do estágio 3, 4 ou REM. Tá? No caso da exopiclona, ele aumenta a duração da fase 2. Então isso é um ponto bastante interessante. Outro ponto interessante é que esses agentes tendem a causar menor sonolência, depressão psicomotora e efeitos amnésicos, né, durante o dia, em comparação aos benzodiazepínicos. Só que o zolpidem e a aleplona, né, podem causar tolerância à abstinência. Né? Então, como a gente já comentou, são fármacos que devem ser utilizados por um curto período de tempo. Né? Enquanto que a exopiclona, né, é um agente mais seguro, né, com relação à dependência, podendo ser utilizado por um período de até 1 ano, né, para o tratamento crônico, portanto, da insônia. Tá? E as reações adversas, né, quando ocorrem, é a sedação matutina, amnésia, retardo do tempo de reação, principalmente com o zolpidem. Tá? Mas mesmo assim é um perfil muito mais favorável do que, né, os benzodiazepínicos. Bom, gente, com relação aos barbitúricos, são agentes pouco utilizados hoje em dia, tá? Para induzir sedação ou efeitos hipnóticos. Todos esses agentes são derivados do ácido barbitúrico, tá? Então a gente tem o amobarbital, butabarbital, mefobarbital, pentobarbital, fenobarbital, entre outros. Tá? São agentes que podem promover desde esse efeito sedativo até o coma, né? em altas doses, mas em geral, né, são utilizados para produzir, né, hoje em dia, principalmente efeitos anestésicos e o coma farmacológico. Tá? Dificilmente hoje em dia eles são utilizados para a produção de sedação ou hipnose. Mas é importante que a gente conheça esses fármacos. Né? E o fenobarbital, além de tudo, ele tem importantes efeitos anticonvulsivantes. Né? Então, nas dosagens terapêuticas anticonvulsivantes, o fenobarbital tende a produzir efeitos mínimos, né, com relação à depressão do sistema nervoso central. Né? São agentes menos seguros do que os benzodiazepínicos, tá? E, em geral, são pouco utilizados. Mas é importante a gente conhecer um pouquinho sobre esses fármacos. Então, eles se ligam, né, de forma não seletiva aos receptores GABA, tá? Independente, né, da subunidade alfa que está envolvida. Tá? O seu sítio de ligação ele é diferente dos benzodiazepínicos e ele também é um modulador alostérico positivo. Tá? Então, quando ele se liga ao receptor GABA, ele vai potencializar a neurotransmissão GABAérgica, mas basicamente por aumentar o tempo de abertura do canal. Tá? Então, isso acaba hiperpolarizando o neurônio, reduzindo, portanto, a sua excitabilidade. E em altas doses, os barbitúricos eles ativam diretamente o receptor GABA-A. Tá? O que pode acabar, portanto, explicando a sua baixa segurança. Tá? Então, em altas doses, esse fármaco pode levar à parada cardiorrespiratória e morte do paciente. Tá? Então, isso acaba também
né, justificando, né, o risco associado ao seu uso. Tá? Como efeitos farmacológicos, esses fármacos podem causar desde sedação até anestesia, né? Então deprimem o sistema nervoso central em vários graus. Com relação aos estágios do sono, né? Eles produzem a mesma alteração dos estágios do sono que os benzodiazepínicos. Em altas doses podem causar depressão respiratória, né? E são fármacos capazes de induzir as enzimas do citocromo P450 no fígado. Então isso pode levar a importantes reações adversas e pode também causar tolerância aos seus efeitos, né? Então os barbitúricos eles podem aumentar o seu próprio metabolismo. Com relação à farmacocinética, né? Então são agentes que podem ser administrados, né, por diversas vias. Tá? Tem meia-vida bastante variável entre os agentes. Né? Em geral, aqueles que têm, entre aspas, menor meia-vida são utilizados para o tratamento de insônia e sedação, mas percebam que mesmo assim, né, é uma duração de ação bastante elevada. Né? Aqui estão os seus principais usos. E daqui, gente, dessa lista eu vou destacar principalmente o fenobarbital, né? Que é hoje em dia um agente bastante utilizado, ainda é bastante utilizado como anticonvulsivante, né? Que é o Gardenal. O tiopental, né? Que é bastante utilizado para sedação e anestesia, né? Indução anestésica, tá? Então são agentes que aqui no país ainda são utilizados. E a via oral, né? Ela é escolhida principalmente para produzir efeitos sedativos e hipnóticos, quando possível. Tá? Com relação à indução enzimática, né, vale destacar, porque são fármacos bastante complicados do ponto de vista das interações medicamentosas, né, porque os barbitúricos são capazes de aumentar a expressão de diversos tipos de enzimas do citocromo P450, aumentando o metabolismo de diferentes fármacos, né, como anticoncepcionais, antihipertensivos, anticoagulantes. Então isso acaba também prejudicando a utilização crônica desses fármacos, né, para o tratamento, por exemplo, da insônia, né, visto que eles podem prejudicar o tratamento de outras condições. Né. Isso também é particularmente importante para o fenobarbital, né, o Gardenal, né, que é utilizado de forma crônica para o tratamento da epilepsia. Né? Então acaba se tornando um fármaco bastante complicado porque ele pode acabar aumentando o metabolismo de outros fármacos que porventura o paciente possa fazer uso. Com relação às reações adversas, né? Então sonolência diurna, redução da habilidade motora, né? Que é causada pela depressão do funcionamento do sistema nervoso central, dermatite eritematose, né? Que é uma reação de hipersensibilidade que esses fármacos podem causar, e náuseas e vômitos. A sua superdosagem podem causar coma, né, depressão respiratória e depressão cardiovascular, podendo levar à morte do paciente. E o tratamento normalmente é a alcalinização da urina. Né? Então a alcalinização da urina tende a acelerar a eliminação desses fármacos. E esses agentes a longo prazo também causam tolerância e dependência. Né? Então, ao retirar o fármaco, eles podem causar uma síndrome de abstinência, porque pode acabar fazendo com que o paciente, né, tente a reutilizar, mas a usar o fármaco para aliviar esses sintomas de abstinência. Tá? Então, o paciente pode apresentar insônia, irritação, delírios, ansiedade, angústia, até mesmo convulsões. Bom, gente, para encerrar a nossa aula, né, a nossa videoaula, vamos abordar os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e a buspirona, né, que são agentes utilizados exclusivamente para o tratamento da ansiedade. Né? Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluoxetina, sertralina, paroxetina e citalopram, né, são fármacos bastante utilizados e seguros no tratamento da depressão, mas também podem ser utilizados no tratamento da ansiedade. Né? No entanto, os seus efeitos terapêuticos eles demoram para ocorrer, né, de 2 a 3 semanas. Então, normalmente, né, quando se é necessário um tratamento ansiolítico, né, por um longo período, deve-se iniciar, né, com agentes benzodiazepínicos, né, e com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E os inibidores e os benzodiazepínicos devem ser retirados ao longo de algumas semanas,
né, para que a gente consiga, né, observar os efeitos ansiolíticos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Então o paciente ele fica protegido durante todo o tratamento, né, por conta dessa defasagem terapêutica que está relacionada aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que fazem com que, né, esses fármacos demorem de 2 a 3 semanas para produzir os seus efeitos terapêuticos. Outros agentes, como a venlafaxina e duloxetina, que são inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina, também podem ser utilizados no tratamento de alguns distúrbios específicos da ansiedade. Tá? E o que justifica o uso desses fármacos? Então, basicamente, esses fármacos vão potencializar a neurotransmissão serotoninérgica, né, no circuito da amígdala e no circuito cortical, estriado, talâmico, córtex, né? Então, ao potencializar a neurotransmissão serotoninérgica nesse local, eles vão reduzir a excitabilidade neuronal dessas regiões, produzindo, portanto, o efeito ansiolítico, tá? Então, como que esse efeito ansiolítico vai ocorrer, tá? Então, de forma aguda, quando a gente administra um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, esses fármacos vão bloquear o transportador neuronal de serotonina, né, conhecido como SERT. Só que no primeiro momento, a inibição da SERT, né, não vai causar um aumento significativo nos níveis de serotonina na fenda sináptica. Tá? Por quê? Porque a serotonina, né, que fica presa na fenda sináptica, ela vai ativar receptores pré-sinápticos inibitórios do tipo 5-HT1A, né, que vão reduzir a liberação de serotonina. Tá? Então, no primeiro momento, a gente vai observar nenhuma alteração dessa neurotransmissão serotoninérgica, ou até mesmo a gente pode observar uma redução dessa neurotransmissão, que pode acabar levando, no primeiro momento, a uma piora do quadro da ansiedade. Só que, com o tratamento prolongado, a ativação, né, excessiva e contínua do receptor 5-HT1A vai levar à sua dessensibilização, fazendo com que então a gente perca esse freio inibitório. Né? Então, ao perder esse receptor inibitório, né, 5-HT1A, a gente perde essa modulação negativa, consequentemente a gente acaba observando um acúmulo de serotonina nessa fenda sináptica, resultando, portanto, em uma potencialização da neurotransmissão serotoninérgica, tá? Então isso acaba gerando os efeitos ansiolíticos desses fármacos. Só que essa, né, dessensibilização dos receptores 5-HT1A pode demorar, né, de 2 a 3 semanas para ocorrer. Então somente após 2 ou 3 semanas que esses fármacos vão, portanto, produzir os seus efeitos ansiolíticos. Então, as principais indicações desses agentes é no tratamento da síndrome do pânico, ansiedade social, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno do estresse pós-traumático. Tá? Então, são, né, alguns das principais indicações dos agentes inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Com relação às suas reações adversas, elas estão relacionadas ao aumento da neurotransmissão serotoninérgica por todo o sistema nervoso central. Então, eles podem causar insônia, tá? Náuseas, anorexia, diminuição da libido, problemas na ejaculação e orgasmos, tá? Que vai estar relacionado ao aumento da neurotransmissão serotoninérgica no sistema nervoso central. E o nosso último agente é a buspirona, né? Ele é um agonista parcial do receptor 5-HT1A. Ele é indicado para o tratamento crônico da ansiedade generalizada. Ele não possui efeitos significativos nos outros transtornos de ansiedade. E ele também possui defasagem terapêutica, né? Então, a gente observa alguns dias ou semanas para observar o início dos efeitos. Então, basicamente, a buspirona vai ativar o receptor 5-HT1A, tá? Reduzindo a liberação, né, da serotonina, tá? No primeiro momento. Então o paciente não apresenta nenhum tipo de efeito. Só que com o tratamento crônico, esse receptor ele vai ser dessensibilizado, resultando, portanto, em maior liberação
de serotonina, né? E essa maior liberação de serotonina pode acabar, né, levando, portanto, a uma maior transmissão serotoninérgica, o que vai ser interessante para reduzir a excitabilidade neuronal nos circuitos relacionados à ansiedade. Só que esse efeito ele vai demorar algum tempo para ocorrer, porque é necessário a dessensibilização dos receptores 5-HT1A. Então, gente, temos outros agentes, né, que podem ser utilizados no tratamento da ansiedade, tá? Como, por exemplo, alguns agentes antiepilépticos, que podem ser utilizados no transtorno da ansiedade generalizada, antipsicóticos atípicos, como a olanzapina e a risperidona, tá? Antagonistas do receptor beta, como o propranolol, né, que podem ser utilizados principalmente no transtorno da ansiedade de performance, né? Então, no entanto, ainda não se sabe se isso se dá por um efeito periférico, né, por reduzir a função do sistema nervoso autônomo simpático, né, que é superativado na ansiedade, ou se é devido a um efeito central. Bom, gente, então é isso, tá? Qualquer dúvida é só escrever lá no fórum, tá? Não siga